Imagine um coração gigante, pulsando amor e esperança, no meio de uma selva de concreto. Imagine uma voz, suave como um abraço, que encontra uma alma perdida, vendendo sonhos em forma de doces. Essa é a história de Roberto Carlos, o rei da música, e Amélia, uma jovem grávida, lutando por um futuro melhor. Uma história que vai te fazer sentir, te emocionar e te mostrar que, mesmo nos dias mais sombrios, a luz do amor pode brilhar. Prepare-se para uma jornada emocionante, onde a dor se transforma em esperança e a solidariedade floresce em meio à multidão. E no final, prepare-se, vou te mostrar como essa história pode te trazer a solução que você tanto procura. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Já deixa aquele like esperto pra gente, para que o YouTube te mostre mais histórias que tocam o coração, beleza? A noite estava daquelas, sabe? A cidade não parava, os carros voando pelas ruas, as luzes dos postes meio apagadas. Roberto Carlos, depois de um dia longo no estúdio, saiu com aquela cara de quem está pensando na vida, todo charmoso na jaqueta de couro azul. Ele ia pro carro dele, de boa, quando, de repente, ele viu uma moça do outro lado da rua. Uma moça chamada Amélia, com um olhar cansado, vendendo doces numa bandeja. E para piorar, ela estava grávida, com a barriga grandona, e se esforçando para não cair. Ela olhava para todo mundo, esperando que alguém comprasse seus doces, mas ninguém dava bola. O rosto dela mostrava que ela estava cansada, mas não desistia. Roberto viu aquilo e não conseguiu ignorar. Ele parou, olhou para ela e viu cada detalhe, as mãos tremendo, a bandeja pesada e aquele olhar que mostrava uma força incrível. "O senhor gostaria de comprar um doce?" ela perguntou, com a voz baixinha. Roberto, curioso, perguntou o que ela vendia. "Brigadeiros caseiros", ela respondeu, com um brilho nos olhos. "Faço tudo sozinha, para juntar dinheiro para o meu bebê." As palavras dela tocaram o coração de Roberto. Ele, que vivia no luxo, não podia ignorar aquela sinceridade. Ele pegou uma nota de R$ 50, mas parou antes de entregar. Ele queria saber mais sobre aquela moça. "Você trabalha aqui todo dia?" ele perguntou. "Sim, é o único jeito que encontrei para me sustentar", ela respondeu, meio sem jeito. Roberto comprou alguns brigadeiros e foi embora, pensando naquilo. A vida é cheia de surpresas, ele pensou. No dia seguinte, Roberto não conseguia tirar Amélia da cabeça. Ele voltou para a mesma rua, no fim da tarde, e lá estava ela, no mesmo lugar. Ele não hesitou, foi direto falar com ela. "Amélia, como você está hoje?" ele perguntou. Ela ficou surpresa, mas sorriu. "Estou bem, e o senhor?" "Me chame de Roberto", ele respondeu, com um sorriso. "Posso sentar um pouco?" Eles sentaram num banco e começaram a conversar. Amélia, aos poucos, começou a se abrir, contando sobre sua vida. "Faz 5 meses que estou nessa situação", Amélia desabafou, com a voz embargada, "desde que o pai do meu filho foi embora. Ele achou que a responsabilidade era demais para ele e me deixou sozinha." Roberto ouvia cada palavra, cada suspiro, cada lágrima que ameaçava cair. Ele percebeu como a voz dela tremia, entre a força e a fragilidade. "Seus pais não podem te ajudar?" ele perguntou, tentando entender a situação dela. Amélia baixou os olhos, mexendo em um dos doces na bandeja. "Meus pais já se foram", ela respondeu, com a voz baixa. "Sou só eu e meu bebê agora." As palavras dela ecoaram na mente de Roberto, despertando lembranças da própria vida. Ele se lembrou da mãe, que o criou com tanto amor e garra, mesmo nos momentos mais difíceis. Uma onda de tristeza e uma conexão inesperada invadiu seu coração. "Você é forte, Amélia", ele disse, com sinceridade. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas que carregava gratidão e alívio. "Não sei se sou forte, mas não tenho escolha. Meu bebê merece uma chance, mesmo que isso signifique vender doces na rua." Enquanto ela falava, Roberto sentiu um nó na garganta. Ele, um dos maiores cantores do Brasil, com acesso a tudo o que desejava, admirava a força de Amélia. Por um momento, ele pensou em como a fama e o sucesso o haviam afastado de histórias simples e reais como a dela. Quando a conversa terminou,
Roberto pegou uma nota de R$ 100 e colocou na mão dela. Não é pela bandeja, é pela inspiração, ele disse. Amélia o olhou, confusa, mas agradecida. Antes de ir embora, Roberto fez uma promessa a si mesmo: aquele encontro não seria apenas uma coincidência. Ele sabia que precisava voltar. A noite caiu sobre a mansão de Roberto Carlos, mas nem o luxo e o conforto conseguiam preencher o vazio que ele sentia. Sentado ao piano, no estúdio particular, ele tentava compor uma melodia, mas cada nota parecia sem vida. O encontro com Amélia não saía de sua cabeça. A força, a luta e a determinação daquela jovem ecoavam como um refrão insistente. Quem ainda encontra coragem para sorrir em meio a tanta dificuldade? Ele murmurou, tocando algumas teclas soltas, tentando capturar aquela emoção. Mas nada fluía. Frustrado, Roberto se afastou do piano e olhou para as prateleiras, repletas de prêmios, discos de ouro e fotos da carreira. Cada conquista ali era um reflexo da sua paixão pela música, mas naquele momento tudo parecia distante. Quando foi que perdi a conexão com o que realmente importa? Ele se perguntou. Caminhou até a varanda, onde a brisa noturna balançava as cortinas. Olhando para as estrelas, Roberto se lembrou da mãe, sua maior inspiração nos primeiros anos da carreira, que sempre lhe dizia para nunca esquecer de onde veio. Aquela lembrança apertou seu coração. Foi então que ele decidiu: precisava voltar ao lugar onde tudo começara, tanto a rua onde encontrou Amélia quanto a sua própria essência. Na manhã seguinte, antes mesmo que o empresário ligasse, Roberto saiu de carro, com destino certo. Estacionou perto do local onde Amélia costumava ficar, mas ela não estava lá. A ausência dela o deixou inquieto, como se algo estivesse errado. Enquanto esperava, Roberto decidiu caminhar pela praça ao lado. O canto dos pássaros e as vozes das pessoas se misturavam, criando uma trilha sonora natural que, estranhamente, parecia mais autêntica do que qualquer música que ele compusera. Nos últimos anos, Roberto Carlos sentia que algo estava faltando em sua vida. A fama, o sucesso, os aplausos, nada disso preenchia o vazio que ele sentia. Mas, de repente, ele viu Amélia, sentada num banco, com a bandeja de doces no colo. Ela parecia ainda mais cansada do que no dia anterior. Sem pensar duas vezes, Roberto foi até ela. Não esperava me ver de novo, não é? Ele disse, sorrindo gentilmente. Amélia levantou os olhos, surpresa. Não achei que o senhor só estivesse sendo educado da última vez, ela respondeu. Talvez eu estivesse procurando algo que não sabia que precisava, ele disse, sentando-se ao lado dela. Roberto sentiu que algo estava se reconstruindo dentro dele, uma conexão perdida há muito tempo. Ao ouvir os desafios de Amélia, ele percebeu que havia uma verdade na vida dela que ele não encontrava há anos: simplicidade, coragem e amor genuíno por algo além de si mesmo. Eram essas emoções que ele precisava recuperar para voltar a compor. Roberto olhou para Amélia, que mesmo com a bandeja de doces quase cheia e o cansaço evidente, mantinha uma postura firme. Ele sabia que não era apenas sobre os doces, era sobre algo maior, a coragem de não desistir. Você já almoçou hoje? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Amélia hesitou, tentando disfarçar a vergonha. Não, ainda não consegui vender o suficiente. Roberto se levantou, com um sorriso acolhedor. Então vamos resolver isso. Antes que Amélia pudesse protestar, ele a guiou até uma pequena lanchonete próxima. O ambiente era simples, com mesas de madeira e o aroma de café fresco. Os poucos clientes presentes lançaram olhares. Preparem seus corações, porque o que vem a seguir vai te emocionar ainda mais. Os olhos de Amélia brilharam com gratidão, mas também com confusão. Ela não entendia por que alguém como Roberto Carlos estava sendo tão gentil. Enquanto ele se afastava, Roberto sentiu algo diferente. Não era apenas satisfação por ajudar, era um alívio, como se ele estivesse reencontrando uma parte de si mesmo que havia desaparecido com o tempo. Mas, do outro lado da rua, flashes começaram a surgir. Paparazzi, que haviam seguido Roberto discretamente, capturaram o momento. O gesto que ele pensou ser apenas entre ele e Amélia logo se tornaria público, trazendo consequências inesperadas.
Na manhã seguinte, Roberto Carlos foi despertado pelo toque incessante do telefone. Carlos Eduardo, seu empresário, estava do outro lado da linha, e seu tom era urgente. Roberto, você viu as manchetes? Roberto, ainda sonolento, abriu o jornal que acabará de ser deixado na porta de sua casa. Lá estava ele, estampado em várias fotos ao lado de Amélia. O título dizia: Roberto Carlos compra todos os doces de jovem grávida em ato de generosidade. Ele suspirou, dobrando o jornal com calma. É só uma boa ação, Eduardo. Não vejo o problema. O problema é que agora a mídia inteira quer saber quem é essa moça. Estão ligando sem parar. Você sabe como as pessoas são. Roberto desligou, sem dar mais explicações. Apesar da sua tranquilidade, sentia um incômodo. Amélia não merecia esse tipo de atenção. Preocupado, decidiu procurá-la. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Amélia também começava a sentir o peso da exposição. Pessoas passavam pela praça, apontando e cochichando sobre ela. Alguns até tiravam fotos sem pedir permissão. Sentada em seu banco habitual, ela tentava fingir que nada estava acontecendo, mas o desconforto era evidente. Quando Roberto chegou, notou o semblante tenso dela. Ele se aproximou devagar, tentando aliviar a situação. Acho que a gente virou notícia, não é? Disse ele, com um sorriso amigável. Amélia forçou um sorriso, mas logo balançou a cabeça. Eu só queria trabalhar em paz, sabe? Agora as pessoas me olham como se eu fosse uma celebridade, mas eu não sou nada disso. Roberto sentiu uma pontada de culpa. Ele não queria complicar a vida dela, muito menos expô-la dessa forma. Eu sinto muito, Amélia. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Eu sei que não foi sua culpa, disse ela, suspirando, só espero que essa tensão desapareça logo. Mas o que Amélia e Roberto não sabiam era que a repercussão estava apenas começando. Vídeos do encontro entre os dois já estavam viralizando nas redes sociais, com milhares de pessoas comentando sobre a generosidade de Roberto e a história comovente de Amélia. Alguns a chamavam de inspiração, enquanto outros levantavam dúvidas e críticas injustas. Ao ver a situação, Roberto tomou uma decisão. Ele pediu a Amélia que o acompanhasse até um lugar mais tranquilo para conversar. Sentados em uma cafeteria discreta, ele falou com sinceridade: eu quero ajudar você de verdade, Amélia. Não apenas comprando seus doces, mas garantindo que você e seu bebê tenham um futuro melhor. Amélia ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquelas palavras. Ela sabia que o gesto de Roberto era genuíno, mas tinha medo de depender de alguém que ela mal conhecia. Eu não sei, não quero que pareça que estou tirando vantagem. Não é isso de jeito nenhum. Você tem algo que muita gente perdeu, inclusive eu, coragem e esperança. Quero apenas retribuir isso. Amélia finalmente concordou, mas com uma condição: se for para aceitar sua ajuda, quero que seja de forma digna. Não quero caridade, só uma oportunidade de começar de novo. Roberto sorriu, admirando ainda mais a força dela. Ele sabia que havia tomado a decisão certa. Nos dias que se seguiram, Roberto Carlos continuou ajudando Amélia de forma discreta. Ele providenciou contatos para que ela pudesse vender seus doces em estabelecimentos locais e garantiu que ela tivesse acesso a consultas médicas regulares. A atenção da mídia, embora menos intensa, ainda pairava sobre eles, gerando especulações e aumentando a curiosidade pública. E agora, preparem-se para mais emoções, porque a história está prestes a tomar um rumo inesperado. Enquanto isso, alguém inesperado estava prestando atenção nessa repercussão: Bruno, o ex-namorado de Amélia. Ao ver o nome dela em manchetes e vídeos virais, ele decidiu reaparecer em sua vida, mas não movido por arrependimento. Bruno enxergou uma oportunidade de lucrar com a situação. Uma tarde ensolarada, enquanto Amélia organizava sua bandeja de doces na praça, ele apareceu, com uma expressão confiante. Bruno se aproximou, cruzando os braços de forma intimidadora. Amélia, quanto tempo, hein? Disse ele, com um sorriso forçado. Amélia congelou ao ouvir aquela voz. Seu corpo ficou tenso, mas ela tentou manter a compostura.
O que você quer, Bruno? Perguntou, sem esconder a irritação. Só vim conversar. Ouvi dizer que você anda se dando bem. Parece que até tem um certo cantor famoso ao seu lado agora. Ela percebeu o tom irônico e calculista dele, e aquilo a deixou desconfortável. Se veio até aqui para me provocar, pode ir embora. Não tenho nada para te dizer. Mas Bruno não desistiu. Ele começou a segui-la pela praça, falando sobre o interesse em se reaproximar dela e do bebê. Sabe, Amélia, talvez a gente possa resolver as coisas. Afinal, sou o pai dessa criança, e é meu direito estar por perto. Direito. Amélia virou-se bruscamente, encarando-o com firmeza. Você perdeu qualquer direito quando me deixou sozinha, Bruno. Eu não preciso de você. Mas precisa do Roberto, não é? Retrucou ele, sarcástico. Me pergunto quanto tempo vai levar até ele perceber que você só está usando a boa vontade dele. As palavras de Bruno cortaram fundo, mas Amélia sabia que ele estava tentando manipulá-la. Mais tarde, ela contou a Roberto o que havia acontecido. Estavam sentados em um pequeno café, e a preocupação era evidente no rosto dela. Ele quer voltar, mas eu sei que é só por causa da atenção que estou recebendo, disse Amélia, com uma voz trêmula. Roberto ouviu atentamente, com um olhar firme e determinado. Ele não vai te intimidar. Se precisar, eu posso ajudá-la a resolver isso legalmente. Mas, Amélia, lembre-se de que ninguém tem o direito de roubar sua paz. As palavras de Roberto deram a ela uma força renovada. Pela primeira vez, Amélia sentiu que não estava sozinha nessa luta. Poucos dias depois, Bruno tentou mais uma vez causar confusão, desta vez tentando confrontar Roberto durante um breve encontro inesperado. Ele tentou intimidar o cantor. Então você acha que pode bancar o herói? Provocou Bruno. Roberto manteve a calma. Não estou bancando nada. Só estou apoiando alguém que merece respeito, algo que você claramente não sabe dar. A resposta calma, mas incisiva, de Roberto desarmou Bruno, que saiu irritado. Roberto sabia que isso não seria o fim, mas estava determinado a proteger Amélia e garantir que ela e seu bebê tivessem um futuro seguro. De volta ao seu estúdio, Roberto Carlos sentou-se diante do piano. O ambiente era tranquilo, com apenas a luz suave de um abajur iluminando o espaço. Apesar do conflito com Bruno e das preocupações com Amélia, Roberto sentia algo diferente, uma fagulha de inspiração que ele não experimentava há anos. Ele fechou os olhos, recordando as conversas que teve com Amélia. A força dela, a resiliência em meio às dificuldades e o amor incondicional pelo bebê ainda por nascer estavam gravados em sua mente como uma melodia. Lentamente, seus dedos começaram a tocar as teclas do piano. Os primeiros acordes nasceram tímidos, mas carregados de emoção. Roberto começou a cantarolar frases soltas, experimentando palavras que vinham do coração. Na coragem de quem luta, no brilho de um olhar. A música começou a tomar forma, trazendo à tona sentimentos que ele havia enterrado com o passar dos anos. Cada verso parecia traduzir não apenas a história de Amélia, mas também a de tantas pessoas que enfrentavam batalhas silenciosas todos os dias. Ele parou por um momento e pegou um caderno de Prepare-se para uma montanha-russa de emoções, porque a história de Amélia e Roberto está prestes a atingir um ponto crucial. Quando Roberto começou a tocar e cantar, Amélia sentiu as lágrimas escorrerem. Cada verso parecia falar diretamente com sua alma, como se ele tivesse captado suas lutas, medos e sonhos de forma perfeita. Quando a música terminou, Amélia o abraçou impulsivamente. Obrigada, Roberto. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Roberto sorriu, sentindo que, pela primeira vez em anos, sua música havia voltado a fazer sentido. Poucos dias após Roberto apresentar sua nova música para Amélia, Bruno voltou a agir, determinado a transformar a situação a seu favor. Desta vez, ele optou por um ataque público, aproveitando a atenção que Amélia havia recebido nas redes sociais. Bruno a confrontou em plena praça onde ela costumava vender doces. Era uma tarde ensolarada, e a praça estava cheia de pessoas. Bruno surgiu repentinamente, com uma postura arrogante e uma expressão ameaçadora.
Ele levantou a voz, atraindo olhares curiosos. Amélia, chega de se esconder atrás do Roberto Carlos, gritou ele. Todo mundo aqui precisa saber que você só quer aproveitar a fama dele para se dar bem. Amélia ficou pálida, surpresa pela abordagem agressiva. Ela tentou manter a calma, mas o olhar das pessoas ao redor parecia pesar sobre ela. Eu não estou me escondendo atrás de ninguém, Bruno, e você sabe disso, retrucou, com uma voz firme, mas trêmula. Bruno, no entanto, parecia determinado a humilhá-la. Você acha que ele vai continuar te ajudando quando descobrir quem você realmente é? Uma mulher que mal consegue cuidar de si mesma? As palavras dele a atingiram como facas. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos, mas antes que pudesse responder, uma voz firme ecoou por trás da multidão. Já chega! Era Roberto Carlos, vestindo sua clássica jaqueta azul. Ele avançou em direção a Bruno, com o semblante sério. As pessoas abriram espaço, e o silêncio tomou conta da praça. Quem é você para falar de alguém como Amélia? Roberto começou, com uma voz calma, mas carregada de autoridade. Você a abandonou quando ela mais precisava, e agora tem coragem de aparecer para atacá-la em público. Bruno tentou reagir, mas Roberto não deixou. Você não está aqui por preocupação ou arrependimento, está aqui porque quer tirar vantagem da força dela, a mesma força que você nunca teve. A multidão começou a murmurar, apoiando as palavras de Roberto. Bruno, percebendo que havia perdido o controle da situação, tentou se defender. Isso não é da sua conta. É da minha conta quando vejo alguém tentando destruir uma mulher que só merece respeito. Bruno, visivelmente derrotado, bufou e saiu resmungando insultos, enquanto a multidão aplaudia Roberto. Amélia, ainda emocionada, olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, eu não sei o que teria feito sem você. Roberto segurou as mãos dela, olhando-a nos olhos. Você não precisa me agradecer, Amélia. Você é muito mais forte do que imagina. Aquela tarde não só marcou o fim das ameaças de Bruno, como também solidificou a admiração e o respeito que Roberto e Amélia sentiam um pelo outro. A repercussão do confronto na praça se espalhou rapidamente. Enquanto a maioria das pessoas admirava a atitude de Roberto Carlos ao defender Amélia, ele refletia sobre como a situação o havia transformado. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que sua vida tinha um propósito além da música. Sentado em sua sala de estar, com a melodia de Força Incondicional tocando baixinho no piano, Roberto decidiu que precisava fazer algo maior. Inspirado pela história de Amélia e de tantas outras pessoas que enfrentavam desafios em silêncio, ele idealizou um projeto que uniria sua influência e sua paixão por ajudar os outros. É hora de retribuir tudo o que a vida me deu, murmurou para si mesmo, determinado. Nos dias seguintes, ele reuniu sua equipe e começou a estruturar o que chamou de Fundo Esperança, uma iniciativa voltada para apoiar mães solteiras em situações de vulnerabilidade. O fundo ofereceria assistência financeira, capacitação profissional e acesso a cuidados médicos. Inspirado na força e resiliência que Amélia havia demonstrado durante uma coletiva de imprensa. E agora, o desfecho dessa história que nos ensinou tanto sobre amor, esperança e recomeço. Durante uma coletiva de imprensa, Roberto anunciou oficialmente o projeto. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Todos os dias, encontramos pessoas extraordinárias em circunstâncias comuns. Elas são os verdadeiros heróis que lutam sem reconhecimento. Este fundo é minha forma de honrar essas pessoas e garantir que suas vozes sejam ouvidas. A notícia se espalhou como fogo. Amélia, que acompanhava a coletiva de sua casa, ficou emocionada ao ouvir o nome dela mencionado como inspiração para o projeto. Esse fundo não existiria sem Amélia, uma mulher que me ensinou o verdadeiro significado de força e esperança, disse Roberto, olhando diretamente para a câmera. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele foi até a casa de Amélia para contar pessoalmente sobre o projeto. Ao entrar, encontrou-a separando alguns doces, ainda trabalhando para garantir sua independência, mesmo com toda a ajuda que receberá. Você não para nunca, não é? Disse ele, sorrindo. Não posso me dar ao luxo de parar. Mas ouvi sobre o fundo e não sei o que dizer. Roberto sentou-se ao lado dela, com um olhar sincero.
Não precisa dizer nada. Você já disse tudo com sua história, sua luta. Eu só espero que isso ajude outras pessoas como você a seguirem em frente. Amélia sorriu, com lágrimas nos olhos, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua vida estava mudando para melhor. Meses se passaram desde que Roberto Carlos anunciou Fundo Esperança, e sua vida, assim como a de Amélia, havia se transformado completamente. O fundo já havia ajudado dezenas de mulheres, e a música Força Incondicional se tornará um sucesso, tocando em rádios e emocionando milhares de pessoas. No entanto, o dia mais especial estava prestes a chegar. A Amélia, agora em um pequeno apartamento que havia conseguido com o apoio do fundo, estava pronta para receber seu bebê. Roberto a visitava frequentemente, certificando-se de que ela tivesse tudo de que precisava. Numa manhã chuvosa, o telefone de Roberto tocou. Era Dona Rosa, uma vizinha próxima de Amélia, que ele havia conhecido durante o processo de ajudá-la. Roberto, o bebê está chegando. A Amélia foi para o hospital. Sem pensar duas vezes, ele cancelou seus compromissos e foi direto para o hospital. Quando chegou, encontrou Amélia em trabalho de parto, mas com um semblante tranquilo. Você veio, disse ela, com um sorriso fraco. É claro que vim. Não perderia isso por nada. Algumas horas depois, o choro de um bebê ecoou pelos corredores do hospital. Amélia deu à luz uma menina saudável. Ao segurar o bebê nos braços, lágrimas escorreram pelo rosto dela. Roberto, ao lado, também não conteve a emoção. Já escolheu o nome? Perguntou ele, com um sorriso carinhoso. Amélia sentiu, olhando para a pequena menina. Sim, vou chamá-la de Maria, em homenagem à sua mãe. Roberto ficou sem palavras. Era uma homenagem que ele jamais esperava, mas que significava mais do que qualquer prêmio ou reconhecimento que receberá em sua vida. Obrigado, Amélia. Isso é muito especial. Nos dias que se seguiram, Amélia e Maria tornaram-se parte da família de Roberto. Ele as visitava com frequência, e a conexão entre eles, embora nunca romântica, era de profunda amizade e admiração mútua. Em um show beneficente organizado para arrecadar fundos para o Fundo Esperança, Roberto dedicou a apresentação de Força Incondicional a Amélia e Maria. Enquanto cantava, as imagens delas no telão emocionaram o público, que aplaudiu de pé. Naquele momento, Amélia percebeu que sua luta havia valido a pena. Não apenas havia encontrado apoio em um dos maiores ícones do país, mas também transformará sua história em um símbolo de esperança para milhares de pessoas. E para Roberto, o reencontro com sua inspiração foi a prova de que a música mais poderosa não vinha de aplausos ou prêmios, mas da conexão verdadeira com as pessoas e suas histórias. O que você achou dessa história? E assim, chegamos ao fim dessa jornada emocionante, que nos mostrou que o amor, a esperança e a solidariedade podem transformar vidas e inspirar o mundo. A história de Roberto Carlos e Amélia nos ensinou que, mesmo nos momentos mais difíceis, a força interior e a bondade podem florescer, criando laços que duram para sempre. Agradecemos de coração a cada um de vocês que nos acompanhou nessa jornada. Se você se emocionou, se inspirou ou se sentiu tocado por essa história, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e amor. E se você gostou dessa história e quer continuar acompanhando outras histórias emocionantes como essa, não se esqueça de se inscrever no canal Histórias que Emocionam. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe seu like para nos ajudar a levar essas mensagens positivas para mais pessoas. Juntos, podemos transformar o mundo em um lugar mais humano e acolhedor.